Sejam bem-vindos a mais um Encontro com a Palavra, esse momento que nós temos para estudar um pouquinho a Palavra de Deus de uma forma mais didática, de uma forma mais tranquila. E hoje eu tenho a companhia agradável do Daniel e do Rogério. Sejam bem-vindos, muito obrigada por vocês aceitarem o convite. Rogério, pode começar orando para nós, pedindo a presença de Deus sobre o nosso estudo? Claro, vamos lá. Senhor Deus, muito obrigado porque Tu tens misericórdia de nós e que nos deste essas palavras para que possamos, levar ao mundo e para que outras pessoas conheçam essa Sua misericórdia. O Senhor possa estar conosco hoje, nos abençoando, nos iluminando e também aquelas pessoas que forem assistir. Isso que eu lhe peço por Jesus. Amém. Amém. O título do nosso estudo dessa semana é Missão em Favor dos Não Alcançados, parte 2. Vocês se lembram que a semana passada nós estudamos a parte 1 e agora nós vamos continuar estudando, só que alguns itens mais importantes. O nosso verso para memorizar, que é o verso mais importante da lição dessa semana, se encontra em Mateus, capítulo 15, verso 28, e diz assim: Então Jesus exclamou: Mulher, que grande fé você tem, que seja feito com você como você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. Nós vamos estudar isso de uma forma mais detida, mais clara durante essa semana, mas nesse momento Jesus está se referindo a uma mulher que não era judia. Jesus era judeu e ele estava conversando com uma mulher não judia e essa mulher estava pedindo a cura da sua filha. Quando nós vemos os milagres de Jesus e vemos todas as manifestações que ele fazia especiais de cura para as pessoas, nós sentimos muito de perto a presença dos anjos dentro da obra divinal que Jesus fazia. E aí eu queria saber, Rogério, como é que nós podemos fazer para ter os anjos mais perto de nós quando nós estamos executando a missão que nós entendemos que ele deu para nós? Olha só, eu fiz uma pesquisa um tempo atrás a respeito de como que os anjos, que as pessoas entendem que os anjos podem vir até nós, sabia? E daí eu encontrei algumas coisas, né, que as pessoas dizem, algumas teorias interessantes. Uma é a neoplatônica, né, que você invoca anjos ou invoca seres. Tem o Cabala, né, que os judeus usam, né, alguns judeus usam. Temos aquela magia cerimonial, a nova era, o esoterismo, né, cristão, e a angeologia, que as pessoas inclusive estudam os nomes dos anjos e para que eles servem, né? Qual que é a função deles, né? Mas tem um jeito bem mais simples, né? Que é o quê? Pedir a Deus, né? Nós podemos pedir a Deus a presença dos anjos para que os anjos estejam conosco, né? Você pode pedir a Deus que os anjos estejam ao seu lado, né? E nem precisa saber o nome deles. Não precisa saber, exato, né? E assim, a questão também é o seguinte: por que a gente tem que pedir os anjos, né? Por que a gente procura essa ajuda divina, né? Porque realmente é desafiador, né? A gente estava analisando algumas coisas, né? E a gente descobriu que a ONU diz que 55% das pessoas moram em áreas urbanas. E no futuro próximo, 68% vão morar nessas áreas urbanas. E você sabe que as áreas urbanas têm algumas características complicadas, né, para a gente conseguir atingir pessoas, né, porque tem uma certa hostilidade, tem um individualismo muito forte, muitas vezes tem muita gente ali, eles são muito mais dependentes do dinheiro, né? Então, e como o tempo é dinheiro, né, pelo menos esse é o chavão que se usa, né, conseguir um tempo para conseguir levar algo muito mais importante que o dinheiro, que é justamente a salvação, as pessoas têm dificuldade de dar esse tempo, né, para isso. Então a gente realmente precisa de certos milagres, presença de anjos, presença do divino no nosso dia a dia para conseguir pregar a mensagem, né? E você fala assim das cidades, dessa evolução. Eu fico imaginando quando nós tivermos essa porcentagem, 68%, né? Isso. Como é que nós vamos comer? Pois é. Como é que os 32% que ficaram no campo vão conseguir suprir a alimentação de 68%? Então, realmente é preocupante. Mas aí eu fico pensando assim, nem nas cidades. E aquelas pessoas que vão para o exterior? Vão para as missões estrangeiras. Pensa, Daniel, pensou nós, porque, por exemplo, nós no Oriente Médio hoje, Bíblia não significa nada. Os livros deles são outros. Lição da escola sabatina, muito menos, né? Espírito de profecia, totalmente fora. Então, como é que nós conseguimos
cumprir a missão morando numa cultura totalmente diferente da nossa, vivendo com aquelas pessoas com o objetivo de salvá-las. É muito interessante, né? A gente teve a oportunidade de estar no Oriente Médio no mês passado e a gente notou uma cultura completamente oposta, a ponto de o avião que iria pousar no país está escrito assim: qualquer manifestação de carinho público é totalmente proibida. O máximo que era permitido era dar as mãos. Então imagina uma missão numa região dessa, para falar de um Jesus amoroso num lugar que você não pode nem manifestar um carinho com um abraço, com um beijo numa pessoa. Ainda mais nós brasileiros. Exatamente. Tudo nosso é abraço, é beijo. No mínimo um, né? No mínimo um, exato. Aqui, né, se você estiver vendo do Rio, acho que são 2, né? Exato. Em Portugal são 13 e por aí vai, né? E é uma coisa muito interessante, né? Mas Jesus tinha isso em mente, né? Que as missões fossem expandidas para todos os locais. Tanto é que Jesus, quando pregava essencialmente na região dele, de Galiléia, Jerusalém, um dos momentos ele pegou os discípulos e levou embora para Tiro e Sidom, que hoje ficam ali na região do Líbano, que eram povos que eram inimigos declarados de Israel desde o tempo lá de Abraão, quando Deus não permitiu que essas nações fossem destruídas. E Jesus pegou seus discípulos e os levou para lá justamente para mostrar que a missão é para ser levada a todos os locais e para todas as pessoas que têm costumes diferentes, que são até, teoricamente, nossas inimigas históricas, políticas, religiosas. E a missão é essa: ir para onde Deus mandar. E para onde Deus manda nós irmos? Para todos os lugares. E foi o exemplo que a nossa lição nos mostrou essa semana. Jesus pegou seus próprios discípulos e foi com eles para Tiro e Sidom, que eram cidades consideradas pagãs, com outra religião, numa terra diferente da onde eles estavam acostumados a pregar. Isso é fascinante, né? No livro Parábolas de Jesus, Ellen White fala assim: quando você se esquiva das pessoas, pode ser justamente o momento em que mais carecem de sua compaixão. Em toda assembleia de culto, há os que anseiam descanso e paz. Podem parecer como se vivessem indiferentemente, mas não são insensíveis à influência do Espírito Santo. Muitos deles podem ser ganhos para Cristo. Eu creio que na missão estrangeira, a melhor forma de nós falarmos de Jesus é nós sermos a Bíblia que essas pessoas vão ler. Nós vivermos aquilo que nós dizemos que nós fazemos. Então, assim, no seu local de trabalho, às vezes você não pode falar de Jesus, mas se você vive aquilo que você fala, aquilo que você acredita, a atenção das pessoas vai ser atraída para aquilo. Por que você é diferente, né? Eu tinha isso quando eu trabalhava, às vezes eu falava assim: gente, o próximo plantão eu estou de folga. Aí sempre tinha um brincalhão que falava assim: no próximo plantão eu vou doar sangue, porque quando doa sangue você tem direito a um abono do dia. Então eles não queriam vir no plantão que eu estivesse lá, porque as pessoas se acostumam com o seu jeito, com a sua forma de ser, e não tem como. Você influencia e você é influenciado. E isso as pessoas percebem, né? Eu lembro que uma vez, era 10h30 da noite, mais ou menos, nós tivemos uma morte. Eu trabalhava em UTI, tá, gente, para entender o contexto. Nós tivemos uma morte cerebral e a pessoa ia doar os órgãos. Então veio o pessoal da comissão de doação de órgãos do Hospital das Clínicas, que veio, porque a lista é única, veio para examinar, fazer os detalhes, falar com a família, fazer a burocracia e tudo mais. E era mais ou menos 11h30, estava todo mundo fazendo suas coisas, terminando e tal. E quando foi meia-noite, essa pessoa terminou de fazer as coisas, aí ela veio falar comigo: nossa, eu estou espantada, está tudo pronto, está todo mundo calmo, olha o silêncio, olha a tranquilidade. E as pessoas diziam que, por como eu era assim, as pessoas que trabalhavam comigo acabavam trabalhando quieto, sem agito, sem aquela gritaria de UTI, você só ouvia o barulho do monitor. E eu achei interessante ela ter comentado. Depois eu comentei com as pessoas, aí eles falaram: tá vendo por que a gente quer faltar no dia que você não está aqui? Então, assim, se você não puder falar de Jesus nos locais onde você está, viva aquela mensagem que você acredita. Você pode até não perceber, mas as pessoas percebem. E quando elas percebem, elas são atraídas para aquilo que é diferente para você. Para você é natural, mas as pessoas percebem a diferença. E isso é muito, assim, interessante, né? E quando a gente olha para Jesus, a gente vê
que não era só judeus que o seguiam. De onde que vinham, Rogério, as pessoas que vinham atrás de Jesus? Ou era só assim, só o povo daquela região da Galileia, de Nazaré, que seguia Jesus? Tá em Mateus 4, 23 a 25, resumidamente, além dos galileus de Jerusalém, além de Jordão, tinha Decápolis e Judeia, né? E assim, até emendando com o que estava dizendo sobre Tiro e Sidom, né? Que o intuito era justamente a gente fazer um treinamento para falar a todos, né, que era a ideia que Jesus tinha em fazer essa visita para Tiro e Sidom. Né? E engraçado que a mitologia, ou a religião da época, é muito característica, né, do povo judeu, da história do povo judeu. Né? Por exemplo, eles tinham aquela mitologia fenícia. Né? Que era? Baal, né? A gente lembra de Baal, quando a gente vai falar de Baal, lembra dos 3 anos sem chuva, né? Tem o Astarote, que no caso era a deusa, né? Que depois foi, no sincretismo religioso da época, foi colocado como Afrodite, né? E Salomão adorou ela, né? Acabou adorando Astarote de maneira errada, enfim. E tinha alguns outros, né? Então, assim, existiam desafios, né, com essa cidade, né? E assim, fora os desafios normais de cidades grandes, né? A gente tem aqueles desafios ambientais, desafios da saúde, né? Desafio do tempo, sobre o racismo, né? Tanto no caso os preconceitos que eles tinham na época e o nacionalismo forte que os judeus tinham, né? Impediam ou atrapalhavam também a questão de Tiro e Sidom, né, deles, por isso precisava desse treinamento, né? Então realmente eles tinham essa questão, né? Fora que você citou uma coisa bem interessante sobre liberdade religiosa e de expressão, né? Isso também é um grande desafio para as pessoas quando vão querer fazer coisas em cidades grandes, enfim, né? E realmente, né? A música famosa que a gente canta bastante, faz, mesmo que sem palavras eu fale do teu amor, né? O amor ajuda muita coisa. Quando você mostra a graça de Deus, a graça de Deus, ela é feita do amor de Deus, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todos, né? É isso. Acho que essa é a questão. É fascinante quando nós vemos isso, mas nós vemos que, assim, culturalmente, nós somos criados para gostar de algumas coisas e não gostar de outras. Em alguns lugares, as pessoas são criadas a gostar de alguns povos e não de outros povos. Eu não sei em que momento você está vendo essa lição, mas no momento que nós estamos vivendo agora, nós estamos tendo uma guerra no Oriente Médio. E quando nós vemos os vídeos daquelas regiões, às vezes a gente fica confuso, não entende por que eles são daquela forma que eles são. Mas eles são criados, eles são educados a ser e a agir da forma que eles agem. E quando nós vemos a Bíblia, nós vemos que até na Bíblia a gente percebe isso, não é, Daniel? Sim. Quando nós vemos, por exemplo, Mateus e Marcos, nós vemos que eles retratam a mesma história de uma forma diferente, porque o objetivo deles era atingir povos diferentes. E isso é interessante, que às vezes numa leitura corrida a gente não percebe como que a Bíblia se expressa, mas os próprios discípulos, eles foram criados dessa forma. Então isso não é um defeito, é uma característica, desde que não leve à morte de pessoas inocentes, óbvio. Mas como que a gente pode ver isso retratado, por exemplo, nos evangelhos? Existe uma história muito linda na Bíblia de Jesus e os seus discípulos, e ele estava passando por uma cidade e uma mulher foi atrás dele clamando pela cura da sua filha que estava endemoniada, né? E em Mateus, que era do povo de Israel, ele escreve que a mulher era cananeia, né? Então quando a gente escreve cananeia, a gente pode falar, nossa, era uma mulher samaritana, era uma mulher cananeia. Então quem começa a ler desse jeito não era como eu, que era uma pessoa diferente, desprezada, inferior. E Marcos continua escrevendo e fala assim, Mateus continua escrevendo e fala assim, Jesus e os seus discípulos rogaram a Jesus, né, despede-a, manda ela embora,
Porque ela está vindo atrás de nós pedindo, insistindo. Então eles tinham também essa cultura dentro deles, né? Mesmo andando com Jesus, falou assim, não, despede-a. E qualquer pessoa que seja da mesma origem e que leia essa passagem, fala assim, olha, muito bem, bem feito, né? Despede mulher mesmo. E cananeia. Mulher cananeia, despede vindo atrás da gente, homens judeus, frequentadores da sinagoga. Não. E Jesus aproveitou essa situação, né? E por enquanto a gente está falando só do começo da história, né? E Jesus aproveitou essa situação e falou assim, mulher, o que você quer? E aí os discípulos falaram, bem feito, Jesus agiu como eu pensava e como eu gostaria que ele agisse, desprezando essa mulher. Mas Jesus fez isso porque tudo que Jesus fazia tinha um propósito de instruir e de educar, né? E logo depois Jesus falou, a sua fé salvou você e a sua filha já está curada, né? E a gente vê opostamente, né? Marcos foi um outro escritor de evangelhos e ele supõe-se que ele escrevia os evangelhos para um público que não era judeu, né? Para um público que era de outras religiões, de outros locais, de outras etnias, né? E esse povo tende a entender a mulher cananeia de uma maneira diferente. Marcos entendeu essa mulher como uma mulher sírio-fenícia, então ele falou da origem dela, de onde ela veio, né? Não falou qual que era a etnia dela desprezada, não, falou de onde ela veio, e a pessoa, essa mulher procurou Jesus, então as pessoas que leem Marcos podem entender de uma maneira diferente. Jesus curou alguém igual a mim, igual a eu não sou judeu, e Jesus curou essa pessoa da mesma maneira, então as pessoas podem entender que Jesus agiu da mesma maneira com os judeus e com os gentios. Então começa a entender quem Jesus era. Jesus era para todos. Jesus ia para todos, cuidava de todos de uma maneira diferente. Então é interessante que a gente vê dentro dos próprios evangelhos como a origem da pessoa influencia a forma como ela escreve e também a origem de quem lê também influencia a forma como a gente vai interpretar o texto. Imagina só, né, um grego ou um sírio ou um fenício lendo isso, fala assim, uau, se Jesus ajudou uma mulher do meu povo, eu também posso ir a ele. Não é? Então, assim, muitas vezes, pequenos detalhes, fazem com que as pessoas se afastem de nós ou se aproximam. Eu sempre falo isso, falei inclusive a semana passada com os colegas. Quando você coloca, brasileiro ama camiseta de time, né? Então, se você coloca uma camiseta do Palmeiras, não adianta você querer pregar o evangelho para corintianos, são paulinos, ele não vai te ouvir, porque existe um bloqueio na nossa mente que você não é como eu. Então, se eu coloco uma camiseta do São Paulo, os outros times não vão me ouvir. Nós temos uma divisão muito grande política. Se eu coloco a camiseta de direita, por exemplo, os de esquerda não vão me ouvir. Então, quando nós vamos fazer a missão, nós temos que ter isso em mente. Não que nós não tenhamos opiniões e nem... nem que nós não nos posicionemos. Mas qual que é o nosso foco? E aí, Rogério, eu fico pensando, né? Quem que estava incluso nesse plano de redenção de Deus? Quem que Deus queria salvar? Palmeirenses, corintianos, direita, esquerda? Como é que isso fica? Pois é, a gente falou agora sobre o texto de João 3,16. Então vou repeti-lo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, todo aquele que nele crê, né? E posso falar, falando sobre a mulher fenícia, né, a cananeia. Você sabe que quando eu era criança, na verdade tem um abraço para Evelyn, espero que você assista, Evelyn. A gente tem um problema com esse texto, né? No passado a gente teve um problema, né? E graças a Deus a lição, né? Para a gente poder estudar um pouco mais, porque a única vez que eu vi Jesus sendo rude, assim como uma pessoa que estava precisando de ajuda dele, foi essa. Eu não lembro de outro texto que fala assim, né? Talvez quando ele falou no casamento para a mulher que eu tenho contigo, né? A mãe dele, boa, né? Talvez. Verdade. Né? Então, de vez em quando aparecia Jesus assim, tão... Né, eu não diria rude, eu diria assim, brusco. Isso. Né? Assim, ele respondeu, foi o que o Daniel falou assim, ele falou o que ela merecia ouvir. Exatamente. E assim, esse texto é interessante porque... Na época, aquele nacionalismo judaico e o preconceito que eles tinham contra outras pessoas atrapalhavam a mensagem de Deus, né, para as pessoas. A grande verdade, né, eles queriam só para eles, muitas vezes. Infelizmente, alguns deles, a gente nunca generaliza, né? Obviamente que tinha outras pessoas que estavam
querendo pregar, querendo que se importava realmente, né? É interessante. Aliás, é engraçado porque algumas festas judaicas eram para todos, né? Então, por exemplo, a festa das primícias eram para todas as pessoas, né? Então, eram para atrair pessoas, né? Para que precisa da primícia? Né, para atrair todas as pessoas. É para falar sobre, evangelizá-las também. Né? Então, assim, eles tinham nas suas cerimônias coisas que eram para todos, mas por conta de alguns preconceitos que foram, enfim, foram crescendo durante o tempo, eles deixaram de fazer isso. Né? Inclusive Pedro, né, que acho interessante aquela visão que Pedro teve, que ele negou 3 vezes, né, de comer do alimento que estava sobre os lençóis, porque eram impuros, né, que muitas pessoas hoje então confundem que as leis sobre saúde, né, sobre alimentação foram extintas, né, por causa desse texto, mas não. Ele estava dizendo o seguinte, que Deus purificou a todos, né, Deus veio aqui para purificar a todos. Né, então aquela visão que Pedro teve também serviu para isso. Então, respondendo bem essa pergunta, Deus mandou o seu Filho para todas as pessoas, que Ele ama todas. É isso. Independente de raça, cor, opção ideológica, opção política, Deus deseja salvar a todas as pessoas, porque Ele sabe que a salvação é superior a tudo isso, né? E uma coisa que eu acho interessante nessas parábolas que você falou, nesses momentos que Jesus viveu, principalmente com a mulher cananeia, é que para você se aproximar de Jesus, você precisa ter fé. Né? E essa fé, ela se manifesta quando você procura Jesus. Né? E aí, Daniel, quem que Jesus descreve em toda a sua vida de trabalho, que foram poucos anos, quem que ele descreve tendo fé? Eram os judeus que estavam ali do lado dele o tempo inteiro? É muito interessante, né? O estudo dessa semana, ele conta muitas histórias, né? Então depois, vai lá em Mateus, vai lá em Marcos, vai lá em Lucas, tem muitas histórias fantásticas, né? E há algumas histórias a mais que o nosso estudo relata, né? Como a história, por exemplo, do centurião que foi em busca de Jesus para a cura, né? E o centurião era uma pessoa acostumada a mandar em outras pessoas e tinha poder e entendia também quem era Jesus, e ele não era judeu e mesmo assim ele foi atrás de Jesus, entendeu quem era Jesus. Nós temos outras histórias aqui também falando dos amigos do paralítico que desceram o paralítico por cima de um telhado de uma casa no meio de uma multidão, e foi quando Jesus falou: eu perdoo os seus pecados, e também falou: levante-se e ande, né? Então nós temos histórias totalmente diferentes, um poderoso, um paralítico que não podia andar, e depois quando Jesus estava em outra ocasião em Jericó, em Mateus fala que haviam cegos, Marcos fala que havia um cego específico que se chamava Bartimeu, e também pediu a cura para Jesus, e Jesus concedeu essa cura para ele. Então nós vemos Jesus em locais diferentes, curando pessoas diferentes, e pessoas diferentes indo buscar Jesus. Então a gente pode entender que a gente encontra fé em lugares inesperados. Quando a gente menos percebe, a gente encontra fé. De quem a gente menos percebe, a gente encontra fé. Às vezes a gente está nessa posição confortável, adventistas do sétimo dia, cristãos, e nós temos a verdade. E às vezes a gente é confrontado com a verdade de uma pessoa diferente de nós. E aí a gente tem que parar para pensar e falar assim: peraí, olha só, todos são abraçados por Jesus, todos são abraçados pela graça. Jesus leva isso a todos. E é o que as histórias do estudo dessa semana nos mostram. Eu ouvi uma história super interessante contada por um rabino, que ele fez uma oração. Lembram-se da parábola do publicano e do pecador, né? E o rabino, ele fez uma oração e ele sentiu que ele tinha que ser atendido, mas que ele não foi. Né? E ele achava estranho, e ele viu uma pessoa super simples assim, e a pessoa toda feliz porque ela tinha sido atendida. E aí ele ficou preocupado com aquilo, aí ele foi falar com a pessoa. Quando ele foi falar com a pessoa, ele perguntou assim: o que você faz? Porque para o judeu a salvação vem de obras, então ele tem que fazer alguma coisa para ser salvo. Aí a pessoa falou assim: rabino, eu não faço nada, eu nem sei ler e escrever. Mas se você não sabe ler, se você não estuda a Torá, como é que a sua oração é atendida?
ele responde assim, olha, isso eu não sei, eu sei as letras do alfabeto, então quando eu vou orar, eu falo todas as letras do alfabeto e falo assim, Papai do Céu, combina do jeito que o senhor achar melhor, o seu jeito é o melhor. Eu achei o máximo essa história, porque muitas vezes a gente leva o problema para Deus e leva a solução também. Sabe aquela coisa assim, Senhor, que eu me case com uma pessoa que seja fiel, que cumpra os seus mandamentos, que seja um bom cônjuge, que seja um bom pai de família, uma boa mãe de família, mas que seja Mariazinha. Muitas vezes a gente dá essas orientações para Deus. E nessa história o Rabino tentou mostrar exatamente sobre isso. Nós temos que pedir por soluções a Deus, não dar a solução para Deus. E quando a gente vê isso, a gente fica encantado, porque a gente vê Deus se manifestando de uma forma assim tremenda, né? E aí a gente volta, né, no final, já finalizando quase a nossa nação, que fora da nação judaica houve homens que buscavam, que andavam em busca da verdade. E como é que esses homens procederam? Qual foi a reação deles? Qual foi assim a atitude de Jesus ao receber essas pessoas? Jesus fez diferente, né? Jesus recebia essas pessoas. Aliás, a Cananeia foi uma exceção muitas vezes, né? Do jeito assim, ele quis dar exemplo aos discípulos, mostrar como é que era ruim a maneira do trato, né, que tinha na época. Mas Jesus recebia com amor. E assim, filósofos também buscavam, sabia? Assim, filósofos buscavam a entender aquelas cerimônias judaicas. Os reis magos, né? Exato, por exemplo. Né, eles buscavam entender aquelas cerimônias judaicas, mas o que aconteceu de novo? Né, eles buscavam entendimento e daí existia uma intolerância e eles não conseguiam. Né? Eu gosto muito de falar sobre uma cerimônia judaica que as pessoas pouco falam, que é dos tabernáculos. Até hoje os judeus fazem isso, né? Eles criam os tabernáculos, né, e deixa o teto vazio para quando eles estiverem dormindo olhar o céu e ver as estrelas e ver que a nação deles seriam como as estrelas do céu, né? Uma interpretação também interessante é que essa palavra também seria divulgada a todo mundo, né? Que a terra, os judeus seriam uma bênção ao mundo, né? E daí nessa festa dos tabernáculos eles usam quatro plantas, né, que simbolizam tipos de judeus. O salgueiro, ele não tem cheiro e não tem sabor. Então eles falam que eles não têm nem conhecimento e nem boas atitudes, né? Então o salgueiro é o judeu que não deveria ser. A tâmara, ela não tem cheiro, mas tem sabor. Então ela tem boas obras, mas não tem o cheiro, né? Não tem o conhecimento, né? A mirta é o contrário, né? Ela tem cheiro, mas não tem sabor. Então ela tem conhecimento, mas não tem boas obras. E finalmente a cidra, né? Que é o bom judeu, que ele tem tanto o conhecimento quanto as boas obras, né? E essas boas obras, naquela época, pelo menos naquela época, estavam muito abaixo do que deveria ser, né? Porque eles não estavam tendo a misericórdia necessária para ensinar, inclusive, né? Eles tinham conhecimento, mas não passavam para essas pessoas que estavam buscando, né? E aqui nós estamos fazendo justamente isso. Nós estamos adquirindo conhecimento para passar para as pessoas, né? Todas as pessoas. Todas as pessoas e não só as pessoas adventistas do sétimo dia, né? Então, para todas as pessoas que necessitam. É isso. É fascinante quando nós vemos a missão que Deus nos dá, porque Ele nos dá a oportunidade de mostrar para as pessoas o que nós acreditamos. Charles Spurgeon, ele dizia assim, que o Evangelho é um mendigo dizendo para outro mendigo aonde encontrar o pão. E nós gostamos muito de estudar a Bíblia porque nela nós temos o pão da vida e nós vemos a manifestação de Deus através da sua missão, da vida de Jesus para todas as pessoas. E esse é o nosso sonho. Nós estamos aqui contentes, felizes, não que nós não tenhamos problemas, nós temos, mas nós sabemos que nós temos um Deus que nos ajuda, um Deus que nos guia, um Deus que nos orienta e isso nos dá mais tranquilidade. E é isso que nós gostaríamos de passar para as pessoas. E se você tiver interesse em conhecer mais sobre o Evangelho, mais sobre a Bíblia, nós estamos aqui
todos os sábados na Avenida Chibarás, número 185, e também nas nossas programações online, que você pode assistir o tempo todo que você quiser. E tendo dúvidas, é só entrar em contato. Daniel, pode orar para nós, para finalizarmos esse estudo? Senhor Jesus, muito obrigado, porque a obra é sua e o Senhor proporciona que todas as pessoas possam ser seus agentes na missão de levar as grandes novas e as boas novas do seu evangelho de salvação a todos. Senhor, que todos possam ouvir dessa mensagem maravilhosa de Jesus e da sua graça e do seu amor. Amém. Abençoe a todos nós, a quem nos ouve, e nos dê uma excelente semana. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe a todos.